Não temos. Em nenhum lugar nós temos tarifação. Tem mais tempo? Tem uma pergunta para o Paulela sobre a questão das podas, né? Então, a pergunta é, se exige, é que eu não estou enxergando, a projeção, preciso usar óculos, de incluir resíduos de podas das residências, né, nesse projeto de compostagem. Porque a jardinagem de uma casa, por exemplo, lota o container verde da rua. Então, essa é a pergunta. É anônimo. Não, respondo com tranquilidade. Esse projeto que nós estamos desenvolvendo junto com o Instituto Agronômico de Campinas, e eu queria até complementar uma informação, Miriam, que é a seguinte: por que o Instituto Agronômico está nesse projeto? Primeiro, porque ele está cedendo uma área dentro da Fazenda Santa Elisa, que é uma área de pesquisa. Segundo, porque ele tem interesse em desenvolver uma pesquisa sobre a questão de nutrição vegetal. Então, o poder nutricional desse material e como condicionador de solos. Então, ele tem um interesse científico no projeto. Por isso, ele está junto, né? Quando esse projeto começar a funcionar, nós vamos abrir para que o cidadão leve esse resíduo até o local ou até entreposto. Por exemplo, Barão Geraldo, nós temos um ponto verde. Então a pessoa pode levar esse resíduo até o ponto verde e dali ele será levado para a compostagem. Mais alguma pergunta? Então, no selo do container, tem um selo lá informando que ele é destinado a resíduos domiciliares. Então, é o resíduo orgânico, não é resíduo verde. Talvez fosse interessante acrescentar alguma informação maior, seja mais clara. O ponto verde de Barão Geraldo fica na Avenida Santa Isabel, quase esquina com a rodovia, lá no final. Ele tem quanto? Um ano que nós inauguramos? Um ano, né? Que aí seria o resíduo urbano, né? Urbano incluiria a poda, mas no container somente o domiciliar. Né? Não. Na caracterização, o resíduo domiciliar é o resíduo gerado dentro do domicílio, que não seria a poda, a jardinagem. Isso é resíduo verde. Ok. Tem mais Tá ligado? Boa tarde. Eu faço parte do 14 Bis, parceria com o Zé Maria. Eu queria fazer uma pergunta para vocês três. Já que falaram tanto sobre conscientização e o meu projeto está querendo fazer conscientização em escolas, eu quero ouvir um pouquinho mais sobre qual seria uma possível conscientização para o ensino médio, de conselho mesmo, o que seria bom para o pessoal mais jovem, já saindo, por exemplo, do ensino fundamental, o nosso projeto estava querendo fazer mais uma gincana, eu queria fazer uma coisa assim, mais séria, mas não tanto, sabe, redação Enem, tipo, a gente está te ensinando artigos, eu queria saber uns conselhos de vocês sobre conscientização em escola. Como que você chama? Janina, J-A-N-N-A. Janina. Janira. Isso. Tá. Bom, vamos lá, Janira. A Tetra Pak ela tem alguns projetos voltados para a educação ambiental.
Então, hoje, uma das áreas, né, dentro da parte ambiental da Tetra Pak, a gente trabalha com 4 áreas diferentes. Uma é voltada para a fábrica, a outra voltada para reciclagem, tecnologias, outra voltada para a coleta e outra voltada especificamente para a educação ambiental. Então, os diferentes projetos que a gente tem, eles impactam diversos públicos. No caso de escolas, assim, ensino médio, a gente costuma trabalhar mais demonstração de reciclagem. Por quê? É uma idade em que as pessoas já não têm mais paciência para ficar ouvindo alguma coisa, né? Tudo acontece muito rápido, eu preciso disso, preciso daquilo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Então, o interessante é quando você tem alguma coisa visual, tátil, para esse tipo de faixa etária. A gente consegue fazer projetos junto com escolas e analisar, claro, o tamanho disso, a dimensão disso e como a gente pode impactar. A gente já tem diversos casos de escolas em São Paulo e aqui na região de Campinas, que é onde a gente tem mais proximidade, que a gente vai até a escola e faz essas demonstrações. A gente estrutura alguma coisa, quando a escola faz alguma semana, semana do meio ambiente, ou uma semana de ciências, alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que, na visão das empresas, assim, eu acho que falta um pouco de comunicação junto a esse tipo a essa faixa etária, né, que são os que mais estão ali mudando a cabeça, estão definindo o que querem ser, o que vão fazer, e são esses que a gente tem que atacar também. Não só os pequenos, mas os mais crescidos também. Então, fica aí à disposição, acho que deixei meu contato lá, se você quiser, manda um e-mail para a gente pode fazer alguma coisa junto, estruturar alguma demonstração, alguma ação junto. Janine, demonstre a esses jovens que ele vai ter o poder de decisão. Eu que estudei gestão integrada, e hoje o conceito não é as empresas olharem o consumidor como cliente, mas como parceiro. E as empresas existem porque nós permitimos que as empresas existem, porque nós compramos os produtos das empresas A, B e C. Quando nós estivermos com consciência e saber o nosso poder, né, da tomada de decisão, a gente vai começar a separar, né, a diferenciar o que as empresas estão nos oferecendo e qual a contribuição social e ambiental que elas estão verdadeiramente engajadas. Então, uma maneira de motivar os adolescentes, os jovens, é mostrar que o futuro é deles, cara. O futuro não é meu, não é do Paulela, a gente está aqui de uma passagem, né? São eles que vão vir agora, certo? E que se toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando hoje, né, de atrito, né, de cada um estar dentro da sua caixinha, de não ter um processo integrado que respeite as questões, né, sociais, ambientais e educacionais. Então, passe esse poder que vai ser uma maneira de ganhar. Eles vão começar a fazer o trabalho na escola, né? A gente está com um trabalho de horta vertical, mas não com produto reaproveitado, com produto industrializado a partir da reciclagem, que eu posso até te mostrar, né, entrar em contato, que acho que vai ser muito bacana isso, que as pessoas precisam ter uma relação com a natureza. As pessoas às vezes moram dentro do apartamento, né, e acham que a nascente está ali na parede, uma série de problemas que eu que vim do campo, né, tive a oportunidade de vivenciar, e é por isso que me ajuda na tomada de decisão, mas essencialmente dizer, olha, o futuro é de vocês, né, e vocês são responsáveis desde já. Janina? Então, é um assunto extremamente complexo, né? O que eu gostaria de te falar? Eu acho que o sucesso chama-se envolvimento. Se você conseguir envolver o jovem nesse processo, ele vai ter compromissos com isso. Como é que você faz isso? Eu acho que só tem um caminho, e o caminho chama-se caminho epistemológico, conhecimento. Se você fizer isso através do conhecimento,
ele vai se envolver. Porque é impressionante como as pessoas, e essencialmente o jovem, se envolve num processo de conhecimento. Isso chama a atenção dele e ele se apaixona pelo conhecimento. Eu sou professor na universidade há 35 anos. A hora que eu sair daqui, eu vou dar aula na PUC até às 11 da noite. Depois trabalhar o dia todo. E ainda, às vezes, alguns alunos falam assim para a gente, além de trabalhar, além de dar aula, você trabalha, né? E eu vou dar uma aula do dia com a mesma intensidade e paixão que eu dei a primeira aula 35 anos atrás. Sabe o que é isso? É paixão pelo conhecimento. Porque cada aula que eu vou dar, eu me preparo. Apesar de eu já ter dado essa aula tantas e tantas vezes, eu não consigo ir para a aula sem me preparar. Então, no meu domingo, a partir das 4 da tarde até 9 da noite, eu sento para preparar as minhas aulas durante a semana. Aulas que eu venho dando há 30 e tantos anos. Então, é paixão, é conhecimento. Se você envolver o jovem e as pessoas de uma forma geral na questão do conhecimento, elas vão se envolver e vão ter compromisso. Eu acho que a saída é essa, não tem outra. Até porque o conhecimento permeia todas as classes sociais, né? Da mesma forma que ela permeia o rico, ela permeia o pobre. Todos se envolvem da mesma forma. Sim, obrigada. Só para deixar claro, eu faço filosofia, então eu estou agradecendo pelo conselho. Assim. Obrigada. Temos mais tempo? Então, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Que eu tenho mais perguntas aqui online, então por isso que eu... Pode ser? Bem, tem uma... tem duas para o Paulela, então vou fazer as duas. A primeira é sobre o Delta B, por que não saiu? Se foi uma questão técnica, por causa da questão da proximidade do aeroporto, se foi uma questão política, mais ou menos, né, a pergunta. E a outra era sobre... Agora eu vou lembrar, porque já apagou aqui. Mas vamos... Responde essa, depois eu faço a outra. Bom, com relação ao Delta B, eu fico muito à vontade para falar, porque como secretário de Serviços Públicos, à época, 93, 96, eu coordenei esse projeto. O Alexandre foi o coordenador técnico desse projeto. O Delta B, ele não saiu por conta, basicamente, da legislação, né? Foi aprovada uma legislação no governo federal relacionado à questão do tráfego aéreo, né? Então, onde tiver uma área que esteja no cone de aproximação do aeroporto, a uma distância de até 11 quilômetros, fica proibido a instalação de qualquer atividade que possa atrair aves, né? Uma ave derruba um jumbo, e derruba. Então, o Delta B está no cone de aproximação, ele está a 7 quilômetros, né, Alexandre? 7 quilômetros do aeroporto dos Amarais, que é o mais próximo dele. Então, nós tentamos, em 2013, nós fomos até o 4º Comando Aéreo em São Paulo, entramos com toda a documentação para iniciar o processo de licenciamento do Delta B. Mas ele foi impedido pelo 4º Comando Aéreo por conta dessa proximidade. A outra pergunta era sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos em área rural. Quer dizer, dos resíduos sólidos urbanos em área rural. Bem, nós fazemos a coleta em área rural, né? Ela não é diária, obviamente, mas ela é semanal. Então, todos os pontos rurais que nós temos containers, na maioria deles, ou locais destinados
e nesses locais a gente faz a coleta, né? Então, toda a área rural é servida com a coleta de resíduos sólidos. Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Não? Então, se temos tempo, vamos continuar aqui. Tem mais uma perguntinha para o José Maria. José Maria, uma pessoa pergunta sobre a questão, porque na USP São Carlos tem um projeto ali de reciclagem também, e que eles forneciam canecas para os alunos, ao invés de copos plásticos. E a pessoa pergunta por que, no caso, no projeto Recicle, não poderia fazer a mesma coisa, por que não faz? Enfim, seria essa mais ou menos a pergunta. Quando eu comecei o trabalho aqui na Unicamp, realmente foi até um confronto com o pessoal do Trota Cidadania, porque eles trabalham até hoje, e a gente trabalha em conjunto, né, com a distribuição de canecas, mas todo ano tem uma geração nova de aluno que chega, né, que a gente faz o trabalho, aí existe uma porcentagem alta e essa porcentagem vai caindo durante o período. E a questão é, esse público, quando sai da universidade, quando eles vão para as empresas, né, quando você é diretores, eles conseguem reimplantar esse processo. Existem várias questões que é ligado à segurança sanitária nisso. Por isso que a Unicamp também não abole o copo descartável. Ela é obrigada a fornecer. Você vai no hospital, o pessoal que tem tratamento é material descartável. Esse material depois vai para incineração, ele não vai para manipulação lá na cooperativa. A gente não sabe o risco que ali está, né? Então, muita coisa é bacana, né? É bonito. Dentro da minha apresentação, eu coloquei o trabalho com o CCUEC, que a gente reduziu em 50%, mas a gente não pode correr o risco de colocar as pessoas em risco, né? Então, a questão é não gerar desperdício. Se você está se sentindo seguro, eu tenho lá meu copo, que quando eu venho no restaurante, quando eu saio da unidade, eu venho no restaurante, né, uso, volto com ele. Mas às vezes eu estou, por exemplo, aqui dando a palestra, e se fosse a hora do almoço, eu não estaria com o meu copo aqui, ou ia pegar isso aqui que eu estou utilizando, e ir até lá. Mas enfim, é aquilo que me dá segurança daquilo que eu estou fazendo. Mas sem desprezar a nossa responsabilidade de aquilo que a gente gerou de resíduo, buscar o local adequado, exigir do órgão da qual estou vinculado, do poder público, que me oriente, que me disponibilize o local para mim exercer meu direito de cidadania. E depois, né, ajudar a fomentar o processo lá na frente, o reverso. Muito obrigado a quem fez a pergunta. Temos tempo. Tem uma perguntinha para o Ricardo. Ricardo, há projetos que a Tetra Pak está envolvida aqui em Campinas e nos municípios menores da região? Bom, a definição de prioridade dos projetos ela está muito relacionada ao que a lei... Como a gente faz projetos via Lei Rouanet, a gente tem os projetos já pré-determinados no começo do ano. Então, eles não são projetos determinados pela gente, a gente pode direcionar o que vai ser feito, né, qual é o nosso interesse, mas as cidades elas são definidas através das empresas que realizam esses projetos. Então, aqui na cidade de Campinas a gente não tem nenhum projeto rodando agora, nem o Palco da Reciclagem, nem o Sena, nem o Reciclo. E nas cidades menores, o que acontece? A gente acaba realizando projetos junto com grandes geradores. Ou seja, se você tiver em algum local que tem uma grande geração de material, porque qual é a ideia do projeto? É que ele seja mais visível, que ele tenha maior visibilidade com relação a essa questão de conscientização. Então, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, melhor. Então, geralmente, por que a gente fez alguns projetos com escolas em São Paulo? Porque eram escolas grandes, e eram como se fosse uma gincana e envolvia as famílias ali, então envolvia uma grande quantidade de pessoas. Isso foi veiculado em mídia, então teve uma boa visibilidade com essa questão educacional. Então, o que a gente pode fazer, né, é analisar quando a gente recebe algum pedido através do nosso meio de comunicação do meio ambiente que a Tetra Pak tem, a gente analisa a questão, se é um projeto viável, dependendo da cidade, do local, e se a gente tem disponibilidade. E aí a gente vai lá e faz.
Então, eu deixo aberto aí a questão de comunicação junto com a Tetra Pak, para aqueles que tenham interesse em pequenas cidades, né, de fazer alguma coisa, mandar um e-mail para a gente faz uma análise, e aí, se der certo, a gente faz alguma coisa junto. Mais alguma pergunta? Temos tempo ainda? Dá para fazer mais uma? Então, tá bom. Então... só um minutinho que tem algumas perguntas que estão... Tem uma recente aqui. Só um segundinho. Tem muitas perguntas para o Paulela, mas não dá para fazer tudo. Infelizmente. Eu vou... Bem, do Delta B já falei, então... Só um minutinho, pessoal, porque tem novas agora. Eu preciso ler só para fazer uma... Tem algumas que acho que não são tão colocáveis, vamos dizer assim, para agora. Bem, tem uma sobre educação também, Paulela, vamos então por essa. Olha, anônimo, tá? Por que as ações de gestão de resíduos em Campinas estão desvinculadas da educação ambiental? Exemplo, containers de coleta mecanizada. Essa pergunta, não sei se dá para... Olha, primeiro, eu entendo, e é uma posição minha pessoal, eu acho que educação ambiental não deve ser uma disciplina, não é? Ela deve estar contida em todas as outras disciplinas, e é possível fazer isso. Quando a gente conseguir fazer isso, nós vamos começar a ter sucesso com a educação ambiental. Então, hoje ela é vista como uma coisa isolada, e é uma chatice trabalhar com isso de forma isolada. Então, se a gente conseguir levar isso para todos os assuntos, isso fica muito interessante. E as pessoas começam a observar esse assunto, né? A questão da coleta mecanizada, quando nós implantamos, em todos os locais que nós fizemos isso, inclusive em Barão Geraldo, nós passamos domicílio por domicílio, entregamos um folheto explicativo, falando sobre o que era essa coleta, as vantagens, inclusive sanitárias, né? Falamos do prazo de implantação, colocamos estagiários à disposição, né? Botamos um engenheiro na área, percorrendo aqui durante 3 meses, conversando com os usuários, né? Nós procuramos fazer isso da melhor forma pedagógica que a gente conhecia, né? Então, não fizemos isso sem observar a questão educacional. Bom, devido ao tempo, a gente encerra as perguntas por aqui. Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes e convido o professor Adriano para fazer o uso da palavra. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que resistiram aqui até as quase 6 horas, né? Bom, eu venho aqui em nome eu sou professor aqui, eu venho em nome dos professores aqui da área de saneamento e ambiente, e posso dizer até em nome da Marina aí como diretora. Ela não está sabendo, mas acho que eu posso fazer isso. Eu me lembro quando a primeira vez que teve uma semana de saneamento, que não era semana de saneamento, era o SAPSA. Isso aí deve fazer uns 5, 6 anos atrás. Teve um, depois teve um segundo. E eu era mestrando na época, mestrando e acho que doutorando. Foram os professores que organizaram, Paulela, e foi péssimo. Porque normalmente tinha um aluno apresentando, tinha o seu melhor amigo ali e um professor falecido, que é o Bresaola. Então, se apresentava, tinham 2 alunos. Na segunda vez que teve, até o aluno que era para apresentar não vinha. Então, era péssimo. E eu me lembro, daí, o ano passado, vieram os alunos aqui atrás, conversar comigo, como eu sou representante da área de saneamento, para voltar a retomar essa semana. E aí eu falei para ele, a primeira coisa, deixa de lado os professores. Os alunos é que devem fazer a organização. Os professores, no máximo, como apoiadores, e dando suporte, e dando ideias, talvez, de palestrantes. E o ano passado, acho que já foi um sucesso.
já teve um público razoável. E eu acho que dessa vez, acho que foi melhor ainda, acho que teve a participação de público foi melhor, acho que as palestras também, acho que a organização do evento foi melhor. E eu acho que agora, voltando como professor e representante da área, eu desejo parabéns a todos os alunos, a todos os organizadores, ao público que vem. E eu acho que teve imensos aspectos positivos. Eu acho que eu não vi aspecto negativo, mas acho que entre vocês deve ter alguma coisa. E aí o que deve ser feito é passar para o ano que vem. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que houve uma infinidade de aspectos positivos. E, como professor e como representante, a única coisa que eu faço é dar os parabéns e, ao mesmo tempo, cobrar que o ano que vem retome, em 2017, a 3ª semana de saneamento e ambiente aqui da faculdade. Então, parabéns e palmas aos organizadores. Então é isso, obrigado pelas palavras, professor, e nós damos por encerrado a 2ª semana de saneamento e ambiente.